Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você tá no Detonando Geek. Essa semana, para quem esperava informações oficiais de nova geração, foi um prato cheio. Na segunda-feira a Microsoft revela as specs do Xbox Series X e logo na quarta-feira a Sony também revela a do PlayStation 5. Nas datas de anúncios das especificações nós fizemos vídeos no canal e depois fizemos a nossa opinião isolada sobre cada um dos consoles. Hoje nós vamos unir essas especificações e apontar para você quem revelou a melhor especificação e também o melhor conjunto de arquitetura para a nova geração. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, ativa a notificação, porque eu sei que você estava esperando por isso há muito tempo. Antes da gente continuar, eu lhe convido a ir abaixo da descrição desse vídeo e ver a categoria deste canal. Este é um canal de ciência e tecnologia, portanto o viés dessa comparação é totalmente em cima das especificações. Nós não estamos levando em conta a parte de jogos exclusivos, a parte de serviços, a parte de redes e a parte de perfis. Não considere esse vídeo como a sua única fonte para a decisão da sua plataforma preferida. Esse vídeo condiz apenas no quesito de hardware das especificações que foram reveladas. Tendo esse entendimento correto em mente, vamos seguir para o nosso vídeo, iniciando pela CPU. Do lado da Microsoft nós temos um processador com arquitetura Zen 2, 8 núcleos, 16 threads, trabalhando num clock bloqueado fixo de 3.6 com SMT ativado. O SMT é em relação ao multithread, 2 tarefas por núcleo, total de 16 tarefas para 8 núcleos. Ele também trabalha com um clock bloqueado fixo de 3.8 com o modo SMT desativado. Modo SMT desativado opera uma tarefa por núcleo. Do lado da Sony nós também temos um processador da arquitetura Zen 2, 8 núcleos, 16 thread. Aqui o SMT é ativado por default e o clock operante desse processador é até 3.5 GHz. E na questão do até é porque ele trabalha com frequência variável, ele trabalha com modo boost. E não confunda modo boost com overclock. Overclock seria que ele estaria sempre acima do seu clock base, ou seja, 3.5 fixo acima do seu clock base. A frequência variável quer dizer que é o máximo que ele vai de acordo com a carga e ele pode estar a menos, ou seja, ele pode estar operando inferior a 3.5, e mesmo que ele estivesse sempre operando a 3.5 com overclock fixo, ele estaria a 0.1 de clock da versão mais baixa, que é SMT ativado, do Xbox Series X. Portanto, o processador do Xbox Series X é superior ao processador do PlayStation 5, e não só por 0.1, que seria relativamente pouco, mas também porque ele não é frequência variável, ele não abaixa, ele é estável e ele ainda tem a opção de 3.8 em single core, o que é bom para o desenvolvedor. A questão do SMT pode ser relativo em engines gráficas mais antigas e pode ser melhor otimizar o jogo utilizando o SMT desativado. Ele pode empenhar mais do que com um multitarefa. Dessa forma, a Microsoft trouxe, além de um clock fixo, efetivo e maior, também trouxe melhor estratégia para os desenvolvedores. Dessa forma, o maior ganho no quesito de processamento é estabilidade e também estresse isolado, ou seja, o processador não está passando carga, ele independente de carga de ninguém, ele tem a sua própria função e ela é fixa e ele sempre vai operar naquilo, ou seja, é estável. Vamos falar um pouquinho agora de GPU. Essa vai dar dor de cabeça aí e os comentários devem ficar aferridos. Vamos falar então da Microsoft primeiro. Ela trouxe uma GPU com arquitetura RDNA 2 com um clock de 1825 MHz, 52 unidades computacionais e tudo isso junto é igual a 12 teraflops. Do lado da Sony ela também trouxe uma GPU RDNA 2 com um clock de 2230 MHz e operando com 36 unidades computacionais, e tudo isso junto perfaz 10.28
teraflops. E vamos começar pelo teraflops, que é o ponto mais delicado que eu sei. Existe muita discussão em relação a teraflops. A compreensão total da ideia como unidade de medição matemática de força bruta de uma GPU não é totalmente encaixada na cabeça de todos. Existe uma variação muito grande. Não necessariamente 12 teraflops de GCN, arquitetura anterior, equivale a 12 teraflops de RDNA. A prova disso é que eu já fiz um vídeo sobre teraflops, você pode consultar. A gente tem aqui no estúdio uma Vega 64 que tem maior teraflop que o Series X, que é 12 teraflops, e com certeza absoluta ela vai ser inferior aos 10.28 do PlayStation 5. Ficou mais confuso, né? A questão é, a comparação de uma arquitetura atual em teraflop com uma arquitetura anterior, não dá para definir a quantidade de teraflops se o equipamento é superior, mas nós estamos tratando aqui de nova geração de RDNA 2 da Microsoft com RDNA 2 da Sony. Então, sim, sem sombra de dúvidas, 12 teraflops é maior que 10.28 teraflops. Se nós estivéssemos comparando com GCN da atual geração de consoles, aí a discussão era completamente variável. Isso não quer dizer necessariamente que a execução é maior, mas que ela consegue calcular mais. E como o jogo é cálculo matemático constante, geométrico, de polígonos, reflexões, equações, ela entrega mais. No entanto, a Sony aumentou o seu clock por conta da sua baixa unidade computacional, que é apenas 36. E a pergunta fica: 36 unidades computacionais de RDNA 2 com clock de 2.23 GHz equivale a 1825 MHz com 52 unidades computacionais? A questão é que o bruto de cálculo vai ficar sempre para o Xbox Series X. A GPU do Xbox Series X é maior. Mark Cerny deu uma explicação com conotação da vida real a respeito de PlayStation 5, dizendo que era uma GPU menor, mas mais ágil, mas levando em consideração essa conotação com a vida real de Mark Cerny, que é correto do ponto de vista macro, não para uma discussão técnica, mas para o entendimento das pessoas, eu também vou avante com essa conotação pessoal, dizendo que mais ágil, mais rápido, quer dizer que você corre muito, mas você perde a resistência no meio do caminho. E quando eu digo isso é que o PlayStation 5 tem a probabilidade de não ter uma longevidade tão grande quanto o Series X. Por quê? Porque a resistência da GPU não é que ela vai ficar fraca no meio do caminho. A resistência são os ativos de jogos, exatamente. Os jogos e a questão evolutiva. Não é só Ray Tracing, não é só volumetria, não é só fotometria, não é só fotogrametria, não é só isso que está trazendo para os games. A última versão da Unreal Engine 4.25, que ainda está na sua preview, trouxe uma coleção de VFX. VFX são efeitos visuais amplamente utilizados no cinema. A RE Engine da Capcom, que faz Resident Evil 2, tá fazendo Resident Evil 3, fez Devil May Cry 5. Essa engine também utiliza effects de outra engine gráfica do cinema, chamada Houdini Engine. Ou seja, está vindo mais aparato técnico para os jogos, que vão aumentando essa qualidade, aumentando a resistência, e o ágil pode ficar mais lento no final. Outra base de comparação também que nós temos é que o resultado final do Series X será melhor do que o PlayStation 5? Aí é uma questão realmente variável de acordo com o jogo. Um exemplo que a gente pode dar é Resident Evil 2 Remake. Ele funciona igualmente no PlayStation 4 Pro com 4.2 teraflops e no Xbox Series X com 6 teraflops. Dessa forma, a Capcom escolheu trazer 1440p nas duas versões, com taxas de até 60 quadros por segundo, e a variação dos dois é extremamente baixa. Eles têm umas diferenças pequenas em relação à iluminação, assombreamento, mas no macro, no decorrer do jogo, olhando com o escopo geral, é basicamente a mesma versão do jogo em dois consoles que tem 2 teraflops praticamente de diferença um do
outro. Dessa forma, a gente pode falar que tem jogos que vão vir basicamente iguais, mas que podem ter estabilidade superior no Xbox Series X. Mas isso não será para todos os jogos. Se a gente for também trazer Assassin's Creed Unity, Odyssey, a gente trazer Red Dead Redemption, que deu queda de frame rate em todos os consoles, mas com menor percepção no Xbox One X, nós temos a entender que tem jogos que vai além no Xbox Series X. E mesmo os jogos que ficarem parecidos terão maior estabilidade no Xbox Series X, e isso é o mínimo, porque agora existe uma grande diferença, e essa diferença vai ser muito perceptível quando um jogo utilizar computação assíncrona. A computação assíncrona utiliza as unidades computacionais da GPU para fazer diversas tarefas simultâneas, dando uma performance muito maior. Vocês já devem estar acompanhando que a Microsoft está realizando vários tech demos de Gear 5 e cada vez mais vem notícias sobre esse jogo. Por que elas não estão falando especificamente de Halo Infinite, que vai vir o jogo junto com o console? Gear 5 trabalha com computação assíncrona, utilizando numa arquitetura nova com mais potência, ele consegue utilizar as 52 unidades computacionais a seu favor, indo além, tanto que a The Collision já está até falando que está trabalhando com previsão de entregar a meta do multiplayer em 120 Hz. Também saiu uma matéria comparando o Gear 5 do Series X Tech Demo com a versão de PC rodando uma 2080 Ti. Esse é o poder da computação assíncrona, na qual o Xbox Series X tem plena vantagem em um jogo multiplataforma que utilizar computação assíncrona, com certeza absoluta, o ganho do Series X será melhor. Na base, como eu falei, a melhor estabilidade, a melhor experiência pela escolha de arquitetura e funcionalidade, principalmente pelo aumento de núcleos computacionais no Series X, será superior ao do PlayStation. E aí você vai ver os 12 teraflops em relação aos 10.28 exercendo maior estabilidade. É importante também dizer que nem por isso o PlayStation 5 vai deixar de ter alguma função gráfica que o Xbox Series X tem. Eles trabalham na mesma arquitetura, vão trabalhar com as mesmas tecnologias e tudo que um tem, o outro vai ter. No entanto, no Series X espere mais estabilidade, espere maior alcance de FPS e resultados ainda melhores com jogos em computação assíncrona. E uma questão que eu quero abordar aqui é que as pessoas estão discutindo, e às vezes até em algumas matérias, em relação ao que Mark Cerny disse de efeito de ganho sobre a geração computacional que mudou. Ele estava comparando o GCN do PlayStation 4 Pro com RDNA 2 do PlayStation 5, e o ganho do PlayStation 5 sobre o PlayStation 4 Pro é enorme, enorme mesmo. Então ele não estava falando de ganho sobre o Series X. E falando da GPU, vamos falar uma ligação já com a memória, e aqui não tem uma comparação de quem é melhor e pior, você vai entender agora. Vamos embora então. A Microsoft ela trouxe memória GDDR6, 16 GB a quantidade, com um bus de 320 bits, que opera desses 16 GB 10 a 560 de largura de banda e 6 a 336 GB de largura de banda. Do lado da Sony a gente também tem memória de DDR6, a gente tem 16 GB também de quantidade, com um bus de 256 bits, que opera a 448 GB por segundo em total memória dela, ou seja, tudo, não tem uma divisão, né? Nesse caso, pela quantidade de gigas por segundo dos 10 GB, poderia falar que a Microsoft é melhor. No entanto, a Sony opera com 448 em todos os seus 16 GB de memória. E onde está a pegadinha aqui que não dá para comparar? Porque a memória, a solução de memória foi criada para a GPU delas, exatamente. Então não dá para você comparar quando cada uma utilizou uma estratégia para beneficiar a sua GPU. Então a memória do Xbox Series X de 10 GB, 560 GB por segundo é para beneficiar aqueles 52 unidades computacionais da GPU. Os 336 é para ser utilizado pelo sistema operacional e ativos de processamento do CPU. Do lado da Sony, ela utilizou um bus menor, 256 bits. No entanto, ela manteve constante os 16 GB operando a 448 gigabits. É menor que 560, mas é maior em quantidade e ainda impulsionado pela sua solução de SSD, que tem
acesso direto à memória pela velocidade que foi criada. Dessa forma, a memória atende exatamente à necessidade de cada uma. E o resultado dessa estratégia de memória está ligado diretamente ao resultado que nós falamos agora sobre a GPU. A GPU do S-Series X vai garantir estabilidade e essa estratégia de memória vai auxiliar ela para isso. E a GPU do PlayStation 5 trabalha com um clock maior que a sua quantidade de núcleos ou computacionais, que também vai ser impulsionado pelo SSD, fazendo ela chegar aos clocks máximos e entregando a qualidade meta que ela quer. Dessa forma, não tem melhor e pior aqui, existe uma concepção para cada lado de memória de DDR6, mas não é o que acontece com o SSD. Do lado da Microsoft, a gente tem um SSD NVMe customizado interno de 1 TB de armazenamento. Ele tem uma velocidade de gravação de 2.4 GB por segundo e uma velocidade de leitura de 4.8 GB. A taxa de descompactação dele também será feita por hardware e ele ainda conta com Direct Storage, que faz parte do pacote agora chamado DirectX Ultimate, para acelerar essa leitura de dados descompactados até 6 GB por segundo. Do lado da Sony, nós também temos uma solução customizada NVMe que trabalha com 825 GB de capacidade de armazenamento. As suas capacidades de escrita chegam até 5.5 GB por segundo e de leitura até 9 GB por segundo. Ele trabalha com não apenas um, mas 2 processadores de I/O. Ele ainda tem uma função de acesso direto à memória dos dados descompactados. Dessa forma, o que a gente pode estabelecer sobre isso, claramente olhando os números, em questão de tecnologia, mesmo possuindo uma quantidade de armazenamento menor, o SSD do PlayStation 5 vai ser superior ao do Xbox Series X. A questão da base real, o que isso vai trazer para mim efetivamente, provavelmente nós teremos loadings muito mais rápidos no PlayStation 5 e também a parte de instalação muito mais rápida no PlayStation 5. Ambas as empresas possuem soluções para expansão do SSD. Do lado da Microsoft é proprietário e você vai ter que comprar com o parceiro Seagate do dispositivo que ela criou. Do lado da Sony é aberto, você pode utilizar NVMEs disponíveis no mercado de PC com especificação PCI Express 4.0. Dessa forma a gente não tem como falar qual vai ser a melhor solução, porque está baseado muito no preço dessa expansão, mas claramente você vai ter mais concorrência de mercado na sua expansão do lado do PlayStation 5. Então o PlayStation 5 leva, além da capacidade de velocidade, ele também ganha na amplitude de opções que você vai ter para expandir ele, e por todos esses quesitos, não só pela velocidade, na concepção de arquitetura também, o SSD do PlayStation 5 é superior ao do Xbox Series X. Agora que você entendeu as comparações e também nós explicamos tudo para você dos principais componentes, a gente pode falar também que a Microsoft, além de nas maiores categorias levou a vantagem menos no SSD, também tem uma vantagem de arquitetura. Os componentes do Xbox Series X, eles são projetados para estresse individual, ou seja, eles não sobrepõem ou eles não auxiliam um ao outro. Cada um trabalha exatamente para entregar o máximo de si. Isso é estresse individual, para que é uma arquitetura que foca na qualidade, que foca na estabilidade, que foca no máximo de cada componente. Então o foco da Xbox é em relação à estabilidade e à fluidez do jogo, qualidade visual, FPS na tela. E a gente também pode falar que no lado do PlayStation 5 é uma colocação de arquitetura muito similar ao que nós temos na atual geração, que é o que? Focada no custo-benefício, entregar todas as tecnologias da nova geração, entregar um equipamento que vai sim ser além do que ele foi na geração passada, mas que mantém um foco no custo-benefício, entregando todas as tecnologias para o player com uma estabilidade, com uma fluidez, com talvez até mesmo uma resolução menor, mas com custo menor. E é esse ponto que a gente vai tratar agora. Se nós analisarmos friamente só os componentes de cada um dos consoles, não é difícil entender que o PlayStation 5 vai vir mais barato do que o Xbox Series
X, isso mesmo, a não ser que a Microsoft faça um aporte para ela segurar um prejuízo ou ela mantenha sem ganhar nada para impulsionar o console. Mas no mundo real, sem essa negociação, sem essa decisão empresarial, o Xbox Series X, os componentes dele é mais caro. Eu chutaria que o PlayStation 5 tem a probabilidade de chegar até a $450 no mercado e o Xbox Series X pode chegar até $550 no mercado. Isso seria uma diferença de $100, trazendo aqui para nossa realidade, com o dólar na altura que tá, mais de R$500, que pode virar uma diferença de R$1.500 de um console para o outro, contabilizando as taxas de importação, as taxas de lucro e tudo mais que acontece no país, conforme vai piorando com a crise que nós estamos passando. Ou seja, vai ser um console mais caro, ou pode ser, a não ser que a Microsoft faça uma estratégia de aporte. Também em relação às questões de áudio que foi trazido pela Sony, o Xbox Series X também tem um hardware específico para o áudio. Então a gente não sabe aí, de acordo com as especificações, decifrar quem vai ser melhor em um. Se você quiser levar por quem apresentou mais sobre o áudio ser o melhor, então seria a Sony. Mas eu não vou nesse caminho, porque a gente precisa ter as especificações. Talvez o áudio seria apenas com os consoles em base em si. Qualquer que for a sua escolha vai ser muito bem feita, porque os dois consoles vão entregar sim poder de nova geração e vão trazer mais resultados do que a atual geração. Eles estão mais planejados para a atual geração. Quem está pensando em ir mais além é provável que acabe escolhendo o Xbox Series X. Quem está pensando em um custo mais enxuto inicial, mas aproveitar tudo, é capaz que escolha o PlayStation 5. Fora isso, nós temos jogos, fora isso, nós temos os perfis das pessoas, fora isso, nós temos serviços, nós temos redes e nós temos um monte de coisa que vai ser trazida também. Outro ponto que não dá para analisar ainda é Ray Tracing. Eles trabalham de maneiras diferentes e é interessante entender como a Sony vai fazer Ray Tracing com essa diminuição de unidades computacionais. Quando isso acontecer, a gente traz comparação para você. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o God Cosmo, cansei pra caramba dessa semana e até a próxima.